Fala pessoal, bom dia, Números capítulo 28 hoje, olha só, um capítulo um pouquinho mais técnico, mas que tem uma simbologia muito grande com as palavras de Jesus e palavras do apóstolo Paulo, tá? Então a gente vai passear um pouquinho por essa Bíblia aqui em Efésios, Romanos, Lucas, primeira carta aos Coríntios, então já deixa a sua caneta aí separada para você grifar, marcar e fazer as ligações aí, tá bom? É um capítulo realmente que é complexo de ler porque tem muitas situações ritualísticas, mas quando a gente liga com as palavras de Paulo, com as palavras de Jesus, a gente entende esse princípio. O Senhor Jesus, ele estava lá no começo, ele estava no meio e ele está no fim. Então, nele se consumou e se completou tudo isso daqui, e é isso que você precisa entender, que foi por amor a você e a mim. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O capítulo começa, né, com os dois primeiros versículos, eu quero ler com você. E a epígrafe é o holocausto perpétuo. Então, holocausto, o que era o holocausto? Era aquele sacrifício que era oferecido, e perpétuo significa eterno, então que dura para sempre. Aí você vai pensar assim, mas peraí, isso aqui já acabou, não se oferece mais carneiro, bode, bezerro, não se oferece mais isso. Então por que é eterno? Por conta dessa simbologia, porque o Senhor Jesus, ele veio e pagou o preço nele mesmo, ele foi o sacrifício máximo por amor a você e a mim, para nos dar a vida eterna. Então, não precisamos mais hoje ficar realizando esses rituais de sacrifícios de animais aqui, para sempre ir compensando nosso pecado, compensando nossas falhas, nossos erros, para tentar agradar o Senhor com isso. Não, Jesus pagou o preço final. E agora o que eu e você devemos fazer? Adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, louvá-lo de uma maneira racional e diária, que é o que Paulo vai falar. Então eu vou ler com você os dois primeiros versículos e a gente vai passeando pela Bíblia agora. Olha só. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. Você percebeu uma coisa aqui? Olha o que Deus falou. Minha oferta, meu manjar, minhas ofertas queimadas e meu cheiro. Ou seja, por 4 vezes ele fala que tudo isso é dele, é meu. É isso que Deus está colocando aqui. Então, ou seja, quando a gente oferece algo para o Senhor, é para ele e é dele. Então, tudo que nós recebemos do Senhor e que nós possuímos como bênção é dele. Primeiro é dele. E nós só estamos devolvendo, entre aspas, nós estamos entregando para ele o que já é dele. Então, por isso que nós devemos ter aquele espírito de gratidão, de honra ao Senhor, por tudo que ele nos abençoou, aquilo que ele nos deu, e nós devemos devolver porque é dele. É isso que a gente precisa entender. Nada aqui é nosso, a gente não segura nada não. Nós devemos devolver ao Senhor. E ele se alegra daquele que tem um coração que é grato a ele, porque entendeu que o Senhor soprou o fôlego de vida nessa pessoa, criou, formou ela desde o ventre, colocou o seu caráter, colocou na cidade que nasceu, na família que possui. Poxa, gente, a gente tem que ser grato ao Senhor, porque ele não formou ninguém para destruição, não formou ninguém para uma ira, não formou ninguém para isso, claro que não. Deus nos formou para a glória dele, e ele tem um propósito para cada um de nós. É isso que a gente precisa entender. E olha só como isso se fortalece no nosso Senhor Jesus. Vamos lá abrir em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, para você entender, tá? Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Para quem tem dificuldade aí, Efésios fica logo depois de Gálatas, tá? Então é assim, ó, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, tá? Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Olha só o que diz aqui, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, olha só, pessoal. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo para nós sermos imitadores de Deus, porque o Senhor Jesus se entregou a Deus como oferta e sacrifício, em cheiro suave. E é a mesma expressão que é utilizada em Números. Volta lá para Números para você entender isso. Olha só, Números ali nos 2 primeiros versículos que a gente leu, diz essa expressão como cheiro suave, né? Olha só, do meu cheiro suave. Então, quando o Senhor Jesus ele se entregou,
realmente agradou a Deus aquele momento. Então, tanto que Isaías cita isso, agradou a Deus moê-lo naquela cruz, para ele pagar o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado, para nos dar a vida eterna e nos dar reconciliação com Ele. Aquele véu do templo foi rasgado e hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai, para adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, glorificá-lo de todo o nosso coração. Então, todo cristão tem que ter prazer em adorar ao Senhor. E não é algo pesado, obrigatório, penoso, que você fica assim, não é. É uma alegria, é um cheiro suave, porque o Senhor Jesus fez isso lá na cruz, por amor a você e a mim. Então é isso que você precisa entender. O sacrifício dele não foi simples e básico, não. Foi algo muito tenso. Ele levou sobre si todo esse peso. Você sabe como Isaías escreve lá. E foi realmente um dia de trevas, porque estava tudo fechado, estava tudo escuro e realmente muita movimentação. A terra se abriu, coisas aconteceram, mas o Senhor pagou esse preço. Então a gente tem que honrar. De qual forma? Diária e racional. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1, tá? Olha só o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, no versículo 1. É um texto bem conhecido, né? Você já deve saber, até mesmo decor, né? Que é um texto muito pregado e falado. Olha só o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, eu só vou ler esse primeiro versículo, tá? Depois você lê o capítulo aí se você quiser. Quando ele fala apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável, olha só de novo, cheiro suave, agradável ao Senhor. Então Deus se agrada daqueles que buscam o seu reino, buscam o adorar, não somente em palavras, mas com ações, através do seu corpo. Então é o ir, é o voltar, é o pregar, é o falar, é o realizar. Olha só os verbos aí de ação. Então tudo isso nós fazemos com o nosso corpo. Então nós devemos honrar a Deus, ser um sacrifício vivo. Então, mas eu fico cansado. Mas todo mundo fica. Todo mundo fica cansado. Realmente nós temos um corpo que é carne, mas Deus vai honrar isso um dia lá nos céus, onde nós teremos um corpo glorificado, e aí não vai ter mais problema, tá? Então, mas aqui o Senhor pede esse culto racional para nós o adorarmos e entendermos que uma pessoa de 30 anos tem que adorar, assim como uma pessoa de 90 anos tem que adorar. A adoração ela é a mesma ao Senhor, embora a fisiologia mude, a biomecânica e tudo mais de uma pessoa para outra mude, mas a adoração ela tem que ser racional e diária. Então, para adorar ao Senhor não tem idade, não tem idade. É isso que você precisa entender. Cada um na sua época, no seu jeito, da sua forma, na sua limitação, tem que adorar ao Senhor, servir a Ele, porque Ele abençoa os seus filhos, Ele capacita os seus filhos. Então, uma coisa que nós devemos tirar da nossa cabeça, eu não consigo por causa da minha idade, eu não consigo, mas eu vou deixar mais pra frente porque eu sou muito novo ainda. Não, tira isso, tira da sua cabeça, porque não tem sentido. Adorar e servir ao Senhor não tem idade, tá? A gente tem as nossas limitações, cada um tem a sua, mas o coração contrito, um coração quebrantado, um coração que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, Ele não vai desprezar. Pelo contrário, Ele vai abençoar a sua vida aí, a sua família, e pode ter certeza disso, tá bom? Vamos passear um pouquinho mais pela Bíblia, tá? Agora, olha só, esse capítulo aqui, do versículo 9 até o final, que é no versículo 31, ele vai falar assim, mais tecnicamente sobre as ofertas, sacrifícios e tudo mais, mas ele usa uma expressão bacana, que ele fala no versículo 17, e aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. Olha só, festa. E é interessante isso, né? Por que festa? Porque adorar ao Senhor é uma festa. É uma festa. Olha só o que diz lá, 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu abrir aqui rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, tá? Eu tenho 1 minuto para falar com você, então vamos lá, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8, vai. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, temos que fazer festa, pessoal. Adorar o Senhor é uma festa, porque lá no céu, não, a palavra lá em Lucas, né, capítulo 15, versículo 6, não diz festa no céu, mas que os anjos se alegram, tem alegria no céu
quando um novo convertido chega, quando alguém que se arrependeu dos seus pecados é convertido ao Senhor. Então há alegria no céu, mas é uma festa, é uma simbologia de festa. O Senhor se alegra com aqueles que o buscam e abandonam a sua vida de pecado e o adoram e em espírito e em verdade. Então olha só essa situação. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus simboliza a nossa alegria, a nossa festa, Jesus merece toda a honra, toda a glória e eu e você de maneira racional devemos cumprir isso todos os dias, tá bom? Medita nisso aí. Nos vemos no 29. Um grande abraço, Deus abençoe.